Já volta falando das eleições primárias na Argentina. Um dos principais desafios que o novo presidente argentino vai ter que enfrentar é a histórica crise econômica do país. Uma das principais frentes é o combate à inflação de 3 dígitos. Os argentinos enfrentam o drama da inflação há anos. O índice é o terceiro maior do mundo e já passa de 115% no acumulado anual. A quantidade de pessoas que não podem pagar produtos básicos subiu de 30% em 2018 para quase 43% este ano. Não à toa, a principal preocupação dos eleitores é com a economia. Y hay 4,5 millones, el 10% de la población que padece hambre. Es inadmisible en un país que sigue generando riqueza. Durante a presidência de Alberto Fernandes, a inflação anual mais que dobrou. O governo decidiu aumentar o controle cambial e, como resultado, o mercado ilegal de dólar disparou. Hoje, existem diferentes cotações paralelas que prejudicam a referência dos investidores estrangeiros, que têm dificuldades para entender os custos dos investimentos. O peso perdeu tanto valor que muitos argentinos preferem o dólar ao invés da moeda nacional. O ex-presidente Maurício Macri até tentou resolver o problema cambial e a inflação, mas não conseguiu. Com dificuldades para pagar os credores e na tentativa de controlar a disparada do dólar, Macri pegou um empréstimo de 50 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Agora, o governo argentino está em processo de renegociação da dívida. E para não dar calote neste mês, a Argentina pegou emprestado 775 milhões de dólares com o Catar para pagar o FMI. Outro desafio do próximo presidente é reduzir os gastos públicos, que hoje giram em torno de 40% do PIB. Quase metade de tudo que o país produz vai para financiar a máquina pública. E para piorar, a enorme informalidade no mercado de trabalho prejudica a arrecadação. 36% dos argentinos não têm contrato formal, então deixam de pagar os tributos que fazem falta ao Tesouro argentino. Este ano, a terceira maior economia da América Latina também foi prejudicada por uma seca histórica. Os prejuízos nas exportações de soja, milho e trigo já somam 22 bilhões de dólares. A projeção é que o PIB argentino encolha 3% este ano. A gente vai seguir falando sobre as eleições na Argentina, agora com Maurício Santoro. Ele que é professor de Relações Internacionais da URJ, também cientista político e colaborador do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. Professor, muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente aqui no 360 nessa tarde de sábado. Eu que agradeço. Muito obrigado. É um prazer. Professor, eu quero começar perguntando para o senhor, o atual presidente Alberto Fernandes, ele tem uma rejeição superior a 70%. Justamente por isso, ele decidiu não concorrer e apoia nessa eleição o ministro da Economia, o Sérgio Massa. Como o senhor vê essa possível candidatura de Massa? Essa candidatura de Massa, ele tem aparecido bem nas pesquisas, aparece com 28% das intenções de voto para os eleitores, né, nessas primárias. Exato. O Partido Peronista tem 2 nomes principais e ambos optaram por não serem candidatos. Um é o presidente Fernandes e o outro é a vice-presidente Cristina Kirchner. Sérgio Massa foi o candidato de consenso que apareceu entre eles, embora ele não seja um favorito nem do presidente Fernandes, nem da vice-presidente Cristina Kirchner. Massa representa, dentro do peronismo, um grupo mais centrista, mais liberal, historicamente mais crítico aos grupos de esquerda dentro do peronismo. Ele disputa a indicação oficial amanhã com o Juan Grabois, que é um representante da ala esquerda do peronismo, mas o Grabois deve ter uma votação muito pequena, em torno de 5% apenas. Então é quase certo que amanhã o Massa sai como candidato do governo. E a oposição, por sua vez, está fragmentada em vários grupos, em várias correntes, mas que, somados, vão ter muito mais votos do que a base governista.
Professor, e a principal frente de oposição está com 2 principais pré-candidatos empatados, né? Como que o senhor avalia essa campanha dos candidatos de oposição? Exato. O principal grupo de oposição é uma coligação chamada Juntos pela Mudança. E ela amanhã vai ser disputada por 2 pré-candidatos. Uma delas é a ex-ministra Patrícia Burrit e o outro é o prefeito de Buenos Aires, Horácio Larreta. A Burrit representa, dentro dessa coalizão, um grupo bem mais crítico do peronismo, bem mais crítico do governo atual. E o Larreta é alguém que tem proposto um discurso um pouco mais conciliador, um pouco ali com uma terceira via entre o peronismo e o liberalismo. E o curioso é que ele e Massa são muito amigos há bastante tempo, embora sejam adversários políticos. E ainda falando sobre essa oposição, mas um pouco mais da ala de extrema-direita, o candidato Javier Milei vinha muito bem nos últimos meses, chegou até a ter 30% das intenções de votos, mas tem caído nas últimas pesquisas. Será que a extrema-direita ainda tem alguma chance? Bom, o Milei foi, alguns meses atrás, a grande sensação dessa campanha na Argentina. E se acreditava que ele tinha até uma possibilidade de surpreender e ser um candidato com chance de ganhar a presidência. Nos últimos meses, no entanto, a candidatura do Milei saiu muito enfraquecida. Primeiro, o seu partido, a Liberdade Avança, não conseguiu fazer nenhum cargo nas eleições regionais de algumas semanas atrás. E depois o partido também foi muito abalado por uma série de denúncias de corrupção envolvendo venda de cargos públicos, né? Isso num partido que tem, no tema do combate à corrupção, um dos pilares da sua agenda, foi algo que repercutiu muito mal. Bom, as pesquisas estão dando ao Milei algo em torno de 20% amanhã, o que não seria suficiente para que ele chegasse no segundo turno, mas o que o tornaria uma figura muito importante para a pessoa da oposição que chegar. Provavelmente essa pessoa, seja ela a Burrit, seja ela o Horácio Larreta, vão precisar do apoio do Milei. Isso vai levar também o discurso da oposição a ser mais radical do que ele seria em circunstâncias normais, porque vai ter que cortejar esse eleitorado do Milei. Professor, eu queria que a gente falasse um pouco mais até sobre o cenário atual da Argentina, né? Que é um cenário muito peculiar, muito específico, que passa justamente por uma crise econômica e isso deve estar no centro aí das discussões, em especial nesse período eleitoral. O que deve estar, em especial, no centro das discussões? E queria que você trouxesse um pouco mais também sobre o cenário da Argentina nesse momento. Bom, o grande tema é a economia e, como a reportagem ressaltou muito bem, o país vive uma série de problemas econômicos muito graves, em especial a inflação, que é de mais de 100% por ano. É um tanto contraditório nesse cenário que o ministro da Economia seja o candidato governista, né? Mas o Massa assumiu esse cargo há poucos meses, no fim do ano passado, e existe uma percepção entre os empresários e o mercado financeiro argentino de que é ruim com o Massa e é pior sem ele. Então, essa é muito a cartada que ele tem jogado. Agora, é claro que para os candidatos da oposição significa fazer a crítica de tudo aquilo que o governo Fernandes fez nesses últimos anos e provavelmente, se a oposição ganhar, o que a Argentina teria nos próximos meses seria um pacote de ajuste estrutural, de corte de gastos públicos, de uma tentativa de conter a inflação, o que, pelo menos no curto prazo, significaria uma recessão. Professor, e caso um candidato mais à direita vença, como é que fica a relação do Brasil com a Argentina? A gente sabe que o presidente Lula tem uma afinidade com o atual governo, né? Sem dúvida, há uma enorme proximidade do PT com os peronistas e de Lula com o Fernandes, né? O Fernandes visitou o Lula, inclusive, na prisão, em Curitiba. E desde o início do governo Lula, o presidente Fernandes já esteve no Brasil 4 vezes, né? Pedindo ajuda econômica, pedindo socorro para essa crise econômica, o que é uma coisa que o presidente Lula não fez por razões institucionais. Existe uma série de limitações jurídicas, legais, do que o governo brasileiro pode fazer pela Argentina nesse momento, além também de uma certa cautela política, uma vez que as pesquisas estão muito emboladas e ninguém sabe realmente se o governo vai conseguir vencer
as eleições presidenciais. Há uma chance bem considerável de que a oposição vença as eleições de outubro. Agora, independente disso, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, só está atrás da China e dos Estados Unidos, e os dois países tiveram, no ano passado, um comércio de 28 bilhões de dólares. A Argentina é o maior mercado para as exportações industriais brasileiras. Então, uma crise econômica na Argentina é algo que tem impactos muito negativos para o Brasil. Se vence uma posição moderada, não deve haver nenhuma grande mudança na política externa dos dois países. Mas se alguém como Javier Milei, com uma proposta bem mais radical em termos políticos, ganhar essa votação, a gente entraria num período mais conturbado, de maior incerteza, porque Milei é alguém que é muito crítico dos processos de integração regional na América Latina, uma perspectiva muito semelhante à do ex-presidente Jair Bolsonaro. Professor, uma aula que você deu aqui pra gente. Muito obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Com certeza a gente vai ficar de olho aí nas eleições primárias na Argentina. Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da UERJ. Até a próxima, professor. Obrigado, até a próxima. Obrigada a você.